Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio da Rede Estadual Paulista. Vamos começar mais uma aula do nosso componente curricular, Recursos e Sustentabilidade. Esse componente que faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento Ciência em Ação. Tá? Eu sou o professor Orenci Rodrigues Ferreira e a nossa aula de hoje corresponde à aula 2 do desenvolvimento, da parte de desenvolvimento, da atividade 2 do caderno de apoio do professor, que está registrado aqui, pequenininho para vocês aqui, é o MAPA, que é o Material de Apoio ao Planejamento e Práticas de Aprofundamento de 2022. Tá? Então, lá da parte do aprofundamento Ciência e Ação, lá nós temos lá as orientações para que a gente possa estar desenvolvendo essa aula com vocês, estudantes. A nossa aula de hoje pretende estar contemplando com vocês duas habilidades. A habilidade do ensino médio, que vai percorrer a primeira à terceira série do ensino médio, da área de Ciências da Natureza, a habilidade 309. E também a habilidade do itinerário formativo, do ensino médio, do novo ensino médio, a habilidade de Ciências da Natureza, habilidade 05. Essas são as duas habilidades que nós pretendemos estar contemplando com vocês, estudantes, durante a nossa aula de hoje, ok? Os objetivos da nossa aula: assimilar as habilidades relacionadas ao eixo da investigação científica. As nossas aulas estão abordando essa questão de que como que você, estudante, pode estar aí, vamos falar assim, percebendo, as questões das habilidades relacionadas à questão da investigação científica. O nosso objetivo é que você aprofunde mais essa habilidade de investigar os conhecimentos científicos, identificar, e também um outro objetivo da nossa aula de hoje é identificar a utilização do gesso na construção civil. Então, o foco da nossa aula de hoje é o gesso, tá? Importante as orientações para vocês, estudantes, estar registrando em seus diários de bordo os tópicos e pontos de atenção temáticos que são gerados no percurso da nossa aula. Sempre repito, a importância de registrar aí as ideias, aquilo que você de repente não entendeu, que você possa depois estar aprofundando e questionando aí o seu professor, para que você possa estar dessa forma finalizando e fixando esse conhecimento, essa ideia e essa temática, tá? Conforme a gente comentou para vocês, o foco da nossa aula de hoje é o gesso, tá? Nós temos uma figura aí que mostra aí um objeto, uma espécie de uma estátua que foi feita à base de gesso. E isso mostra que ela é uma imagem aí que reflete aí uma antiguidade. E aí nós temos aí que o gesso, ele é o mais antigo aglomerante, O que é um aglomerante? É aquele material que, quando se mistura com a água, eles vão formar uma pasta, que tem a capacidade de solidificar, endurecer, por processos químicos ou mesmo por simples secagem, Aquele processo que deixa secando, ele acaba solidificando, Ou também, por alguma reação química, vai gerar aí um precipitado ou mesmo um material sólido que pode ser usado aí como um objeto aí de fabricação de materiais. Então, o gesso é um dos mais antigos materiais com essa propriedade aglomerante, de que se tem notícia, Seu emprego era variado, Desde a confecção de objetos decorativos, como estátuas, até revestimentos de parede, na forma de argamassas, e pastas, que serviram de base para afrescos que decoram até hoje o interior de algumas pirâmides. Então, conforme vocês podem estar percebendo, o gesso já é um material muito antigo, tá? E falando na parte química do gesso, o que vinha a ser o gesso? O que seria o gesso? O gesso, quimicamente, recebe a denominação de sulfato de cálcio hemihidratado. Esse é o nome, vamos dizer assim, o nome químico do gesso.
sulfato de cálcio hemidratado. Então, a gente registrou aí para vocês que sulfato de cálcio hemidratado é a denominação química do material gesso. E a representação da sua fórmula, né, da sua fórmula química, nós podemos estar aí, que é o CaSO4 meio H2O. Então, você percebe aí o nome hidratado, hemidratado, vem porque nós temos a presença da molécula da água que está ali associada ao sulfato de cálcio, tá? Então, na estrutura do gesso, é possível a gente estar identificando aí os seguintes elementos químicos, aí, conforme a gente está colocando para vocês. Então, nós temos lá o cálcio, que o símbolo está Ca, né, identificado ali para vocês. Nós temos o enxofre, que é um elemento químico, que recebe o nome, que recebe a simbologia S. É até interessante, né, porque alguns estudantes podem até estar pensando assim, nossa, mas por que o símbolo do enxofre não é S, E? Né? Se o cálcio recebe a simbologia Ca, por que o enxofre não recebe a simbologia En ou só E? Bom, a justificação, a explicação seria porque o enxofre, em latim, ele tem essa denominação sulfur, né? E aí, pelo fato de estar no nome latim sulfur, o enxofre recebeu a simbologia S. Além do cálcio, além do enxofre, nós temos também o oxigênio, o elemento químico oxigênio, O. E também nós temos o elemento químico hidrogênio na sua constituição. Então, de uma forma generalizada, assim, de uma forma que você possa estar entendendo, estudante, esses são os elementos químicos que está presente na partícula, né? Ou seja, no cálcio, no gesso. Então, nós temos o cálcio, nós temos o enxofre, nós temos o oxigênio e nós temos o hidrogênio. Esses são os elementos químicos que estão presentes aí na estrutura do gesso. Continuando na temática do gesso, nós temos a aplicabilidade do gesso na construção civil. Então, nós temos aí duas imagens que mostram a aplicabilidade de que forma que o gesso está sendo aplicado na construção civil. Então, nós temos aí blocos de gesso, né? Na primeira imagem, nós temos uma casa que é construída por meio de material gesso, então blocos de gesso. Nós temos também revestimento de teto e parede, que são feitos por meio de gesso. Tá? Uma outra aplicabilidade, revestimento para decoração de interiores, tá? Que são feitos à base de gesso. Nós também temos aí forros de placas, conforme a figura mostra aqui em cima, né? Essa figura que mostra o operário ali com vamos falar assim, uma furadeira ali instalando essas placas de gesso no teto, tá? E também eles são matérias-primas, né? O gesso é matéria-prima para os painéis que a gente chama que é considerado termoacústicos, né? Que o gesso ele tem uma propriedade de resistência ao calor, né? Ao fogo. Então, por isso eles são utilizados em painéis termoacústicos, além de conseguir aí, vamos falar assim, impedir a questão do barulho nos ambientes que são construídos, que são feitos à base de materiais de gesso. Então, essas duas propriedades, resistência ao calor e também resistência ao barulho, né? Então, consegue controlar o barulho externo nos ambientes que tem essas placas de gesso na sua construção. E também, conforme a gente comentou, a construção de casas com blocos de gesso. A gente mostrou ali na figura abaixo uma espécie de uma habitaçãozinha ali na imagem, onde está mostrando ali a questão da utilização do gesso nos blocos de construção civil, ok? Então, a gente já percebeu, e já é uma realidade, que o gesso ele é muito utilizado na construção civil. Então, nós temos aí diversos exemplos que utilizam do gesso.
E por que eles são utilizados, têm grande utilidade na construção civil? É por causa de suas propriedades, né? O que fundamenta a utilização do gesso na construção civil é as propriedades do gesso, tá? Conforme a gente está vendo ali no slide, o gesso ele apresenta aí um elevado poder de equilíbrio higroscópico. O que vem a ser o equilíbrio higroscópico, conforme está ali no slide para vocês. Então, ele tem essa capacidade de absorver e vai liberar a umidade, né? E dessa forma ele atua como inibidor de propagação de chamas. Então, em situações que envolvem ali um incêndio, no caso, por ele ter esse equilíbrio higroscópico, ele tem essa resistência, acaba tendo essa capacidade de resistir ao incêndio, né? Por quê? Porque acaba liberando moléculas de água quando em contato com fogo. E aí, logicamente, ele tem vamos falar assim, essa vantagem de não ser facilmente destruído em questão quando se tem um incêndio na construção, vamos falar assim, na residência, tá? Além dessa capacidade, né, esse equilíbrio higroscópico, ele resiste, né, conforme a gente coloca ali, ó, resiste a temperaturas menores ou equivalente a 120 graus. Então, até 120 graus, por ele ter esse equilíbrio higroscópico, ele acaba sendo resistente a temperaturas, né, em situações onde acontece ali um aumento da temperatura. Então, essa é uma propriedade do gesso que o torna um material de escolha para a construção civil também. Esse é o material gesso que vai estar sendo usado na construção. E também, porém, ele tem, assim, vamos dizer assim, o seu uso restrito em ambientes internos. Tá? Por quê? Porque o gesso ele é solúvel na água, né? Ele tem uma certa solubilidade à água. Então, devido a esse fator, o uso do material gesso ele deve ser mais recomendado para ambientes internos, tá? Por quê? Porque por ele ter essa capacidade de solubilizar em água, tá? E então é bom ele não ter muito contato com a água, ok? Conforme a gente comentou, quais são os benefícios, né, que vai estar sendo, vamos falar assim, analisado quando vai se utilizar o gesso durante a construção. Então, nós vamos analisar agora alguns benefícios e também algumas desvantagens. Vamos ver aqui alguns benefícios da utilização do gesso na construção civil. Uma vantagem, conforme a gente já comentou ali um pouco antes, o isolamento acústico e o isolamento térmico. Então, isso é um benefício, tá? Que o gesso proporciona ao ambiente que usou para a construção. Bom, é considerado um material que proporciona, até certo ponto, uma obra limpa, tá? E também sustentável, ok? Então, esse é um benefício, ele é considerado um material de sustentabilidade. Rapidez na instalação, isso é um benefício que a utilização do gesso proporciona. A resistência à umidade, tá? Ele, conforme a gente comentou, ele no ambiente interno, ele é bem resistente à umidade. Ganho de área útil, né? Proporciona um ganho de área útil ao ambiente, a utilização do gesso. Divisão de ambientes, ele pode ser usado aí em questões para se dividir ambientes por meio das placas, que até certo critério são placas finas, né, de gesso. E também essa questão da iluminação, tá? O gesso ele é um material que ele facilita e proporciona uma iluminação adequada, né? Então você acaba que economizando até certo ponto de energia, porque não há necessidade de acender a luz ali, no caso, em ambiente que foi construído por meio dessas placas de gesso. Então, por ele ter essa capacidade de clareza, né, a cor branca desse gesso,
ele acaba proporcionando essa facilidade, essa vantagem de um ambiente, você não precisa estar acendendo a luz porque ele tem essa capacidade de ampliar a iluminação do ambiente. E conforme a gente mostrou também em figuras, o gesso ele é utilizado em materiais como placas, né, que podem fazer aí, no caso, o forro, é uma substituição ao forro de madeira, tá? Além de proporcionar aí uma beleza, é um material que proporciona essa beleza ao ambiente, né? Deixa o ambiente bem adequado, ok? Bom, as desvantagens que a gente pode estar elencando aí em relação ao uso do gesso. O custo alto, né, devido ao maior uso de material de construção e mão de obra, né, ainda é um material que ainda pode ser considerado um custo elevado, né, ainda não está tão popularizado ainda. Conforme a gente comentou também, ele é um material sólido e ele tem essa possibilidade de ocorrer trincas. Então, esses materiais à base do gesso, ele pode estar aí, vamos dizer assim, até facilmente ocorrer trincas se tiver ali um certo atrito com esse material, né? E conforme a gente já tinha comentado também, que ele é orientado que se utilize desses materiais à base de gesso em ambientes internos, para evitar aí o contato dele à água, né? Para que ele não possa estar aí facilmente sendo desintegrado, vamos dizer assim. Isso vai prejudicar a estabilidade desse objeto que foi feito à base do gesso, tá? Bom, então vocês perceberam que o material gesso ele tem uma ampla utilidade na parte de construção civil, na parte de casas que são consideradas casas sustentáveis, porque eles acabam facilitando e também proporcionando ambientes mais iluminados, por causa da sua facilidade de ampliação da luminosidade. Isso vai gerar aí um equilíbrio de energia, tá? Então, por esse motivo, o gesso ele é um material muito adequado em projetos de casas sustentáveis para o tema que a gente está trabalhando. O gesso é um material de escolha para que a gente consiga obter alguns tópicos que levam-se em consideração na questão da solubilidade. Repetindo então, aproveitando a imagem do slide, o que é que torna o gesso muito utilizado durante as etapas de construção de projeto de casa sustentável. O seu elevado poder de equilíbrio higroscópico, isso é um ponto muito importante. Você pode estar ampliando aí o que vem a ser esse equilíbrio higroscópico. Você, estudante, pode estar ampliando aí o que vem a ser esse equilíbrio higroscópico, tá? Resistente a temperaturas abaixo de 100 graus, tá? Ou equivalentes, né? Abaixo de 120 graus ali, até essa temperatura. Ele é um ambiente que se mantém, um material que se mantém estável. O uso restrito em ambientes internos, a gente já comentou, por causa da solubilidade, da sua solubilidade na água. Então, como a gente viu aí, o gesso, ele pode ser usado em diversos materiais de construção. Temos ali blocos de gesso, que é muito utilizado, né? Nós vimos ali o teto, que ali a fabricação do forro ali, um forro à base de gesso. Isso, o ambiente fica muito bonito, fica um ambiente bem bonito, tá? E também com uma iluminação adequada, contribui para a iluminação, né? Então, o gesso ele está aí sendo utilizado em diversos, amplamente nos processos de construção civil e, logicamente, ele é um material que deve ser pensado aí com muito carinho durante a etapa do projeto de um ambiente, de uma residência, de uma habitação
sustentável. Ele é considerado dentro da sua aplicabilidade, dentro dos projetos, um material considerado sustentável, devido a essas vantagens que nós comentamos aqui na nossa aula de hoje, né? Então, estudantes, aí vocês podem estar pensando aí de que forma que vocês podem estar incluindo materiais à base de gesso em um protótipo, um projeto de casa sustentável, beleza? Então, para a nossa aula de hoje, a gente, olhando lá no objetivo da nossa aula de hoje, ó, a gente identificou aí, ó, conseguiu dessa forma, na nossa aula de hoje, identificar aí de que forma que o gesso ele é utilizado na construção civil, né? O porquê que ele é amplamente utilizado na construção civil, né? Quais são as vantagens do gesso, né? Quais são as desvantagens do material gesso que são analisados, que são utilizados no projeto de uma casa sustentável, tá? Dessa forma, a gente conclui a nossa aula, né? Que nós tematizamos aqui o material gesso e nas próximas aulas a gente vai estar também ampliando essa temática relacionada ao gesso. Nós não falamos aqui a questão da obtenção do gesso, como que ele é produzido, a gente vai estar abordando em próximas aulas, ok? Então aí fica aí para você, estudante, a orientação para que você possa estar acessando o QR Code ou mesmo acessando aí o link da avaliação da aula e fazendo, é sempre importante a gente estar tendo essa devolutiva da avaliação de vocês com relação à aula. A gente sempre também está orientando que vocês compartilhem essa aula, né, nas redes sociais de vocês, sempre legal, sempre interessante a gente estar disseminando a aula e ajudando e colaborando nos conhecimentos científicos dos estudantes, ok? Então a gente espera ter colaborado com vocês com a temática de hoje da nossa aula, que foi o gesso, tá? Então, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.